Então, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas à 16ª Semana Espírita da Casa da Fraternidade, em comemoração ao seu 33º aniversário. São 33 anos de amor e paz. Nós temos hoje conosco o nosso irmão Paulo de Tasso. E vamos aproveitar para agradecer a Paulo, que Paulo também é um trabalhador da Casa da Fraternidade, tem estado comigo, realizando comigo, quer dizer, conosco, né, com a nossa casa, há muito tempo realizando palestras, e inclusive é um consultor, de vez em quando eu ligo para ele para falar das questões tecnológicas. E então, Paulo hoje irá nos falar sobre gratidão a Deus pelo dom da vida. Mas antes disto, pode ser que no momento, como nós estamos num ambiente virtual, pode ter pessoas que ainda não o conheçam. Paulo como eu disse, colaborador da Casa da Fraternidade, ele é trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada, também é um colaborador e trabalhador da Semana, ou da Federação Espírita do Estado da Bahia, e realiza palestras por todo o Estado, quem sabe fora, que eu não acompanho tão de perto, né, Paulo? E hoje ele trará a sua sabedoria, a sua voz bonita, para nos falar sobre esse tema que é gratidão a Deus pelo dom da vida. Paulo, você está na Casa da Fraternidade, mesmo virtual, mas com certeza estamos ligados à casa através dos fios invisíveis, das ondas magnéticas, das ondas, das micro-ondas, né? Fique à vontade, seja bem-vindo. Meus irmãos, bom dia, muita paz, e eu inicio essa nossa conversa aqui já agradecendo, né? Agradecendo inicialmente a nossa querida irmã Noélia Duarte, que nos deixou esse legado de trabalho na seara espírita muito grande, uma pessoa que todos a quem temos a oportunidade de conviver falam dela com um carinho enorme e reconhecimento pelo seu trabalho dentro da seara espírita. Então, inicialmente, nossa gratidão à nossa querida Noélia. Depois, a nossa Casa da Fraternidade, esse seio de trabalho na comunidade espírita, que muito tem contribuído também para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, os trabalhos de divulgação e sustentação da doutrina, levar a mensagem do Consolador às casas e aos corações. Então, nossa gratidão também à Casa da Fraternidade, e, sobretudo, parabenizando pela essa 16ª Semana Espírita. E é um tema extremamente oportuno, porque estamos falando do poder da gratidão, a capacidade que a gratidão tem de modificar as nossas vidas e de ressignificar os passos que nós estamos dando nessa existência carnal. Também aqueles que nos ouvem no plano espiritual reconhecem que a gratidão é a porta de saída ou de entrada, como queiram, para novas perspectivas, para que nós possamos sair das zonas dos infortúnios, das angústias, para os lugares mais plenos de fraternidade, de amorosidade, de paz. Então, a gratidão, a palavra gratidão, ela tem na sua formação, já em si mesma, duas expressões que estão ali. Gratidão tem como graça e como a ação doadora da graça. Graça eu te dou. Seria mais ou menos uma tradução livre desta palavra. Graça eu te dou, agradeço-te pelo fato de ter entrado na minha vida e trazido para mim algo que eu não possuía, algo que eu não tinha, algo que muda completamente a minha existência. E por esse motivo reconheço a sua importância na minha existência e por isso agradeço. E agradecer, antes de mais nada, é um ato de crescimento psicológico, porque só agradecem aqueles que não são vaidosos, que não são egoístas, só agradecem aqueles que têm a humildade de saber que não carregam a completude de todas as coisas, não carregam a certeza, a razão plena de tudo, só reconhece que a sua vida pode ser aumentada pela presença do outro, aqueles que têm a noção da sociedade, da lei de sociedade, da necessidade de estarmos vivendo juntos para podermos nos completar uns aos outros. Então, somente com esta grandeza psicológica e espiritual, nós temos a condição de verdadeiramente
agradecer. Não agradecer assim, como se diz na linguagem, né, popular, da boca para fora, mas agradecimento no sentido do reconhecimento, que às vezes dispensa até palavras, um olhar, um gesto sincero, um silêncio eloquente, muitas vezes, e isso faz com que haja um fortalecimento do círculo ou do ciclo virtuoso, quando se dá algo em nome da amorosidade, recebe-se algo em nome da amorosidade, não por uma troca, mas por uma necessidade natural da energia que se movimenta no universo. Aquele que doa amor, recebe amor. Aquele que semeia a paz, colhe a paz. Então, por conta disso, falar da gratidão nos tempos modernos é algo absolutamente importante. E o nosso tema de hoje é falar da gratidão a não menos ou nada menos do que a gratidão a Deus. Agradecer a Deus. Por que agradecer a Deus? Por que agradecer a Deus se nós temos na relação com Deus algo que atavicamente, historicamente, nos foi ensinado de que a nossa relação com Deus já é uma relação de proteção, nós estamos protegidos? Os filhos não agradecem aos pais, porque eles sabem que os pais têm uma espécie de obrigação em acolhê-los, em protegê-los. Então, eles confiam no pai no sentido de uma espécie de proteção, um guarda-chuva, uma capa que lhe protege de todas as intempéries. Mas, nesse sentido, é preciso reconhecer aonde que Deus, como uma entidade, como uma energia, como uma força, como isso acontece na nossa vida e de que maneira nós podemos, de certa forma, agradecer pelo fato de estarmos aqui. Então, no Salmos 36, versículos 7 e 9, nós temos lá: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Né? Olha que lindo isso aí. Pois em ti está a fonte da vida, e graças à tua luz, nós vemos a luz. Ver a luz a partir da luz de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa agora começar a pensar, porque é uma reconstrução da imagem de Deus em nossa vida. O que significa a vida, o que significa Deus, é esse o nosso o grande desafio desse momento. A vida no sentido princípio, no sentido filosófico, a vida pode ser encarada como um aspecto biológico, como um aspecto biográfico, como uma história que acontece no ser entre o seu nascer e o seu morrer. Então, a vida é enquanto pulsa nas minhas células uma energia que faz com que os meus olhos pisquem, o meu coração bata, o cérebro funcione e o organismo, de certa forma, com uma dança sistêmica dos órgãos, fazer com que aquilo ali dê uma noção de movimento, de mobilidade. A vida que pulsa no indivíduo é o conceito filosófico, biológico, físico, científico da vida. Mas se nós quisermos avançar um pouco mais nesse contexto, nós podemos dizer que existem pessoas que têm coração batendo, cérebro pulsando, tem células que estão ali se movimentando, mas que não necessariamente estão conseguindo viver, porque a vida no sentido biológico é um estado presente, atuante, embora não necessariamente causador de nenhum efeito de progresso, de desenvolvimento. Mas se nós pensarmos que existe uma segunda percepção da vida, que é uma vida que subjaz a toda essa movimentação biológica, a toda essa questão da interação do ser, que é a vida pulsante no espírito, que é a vida que, de certa forma, se reflete nos brilhos dos olhares, nas palavras doces, nos gestos das mãos, no andar dos pés, nos caminhos e nas escolhas que nós fazemos, essa vida que é uma vida de decisão no sentido de buscar o caminho da retidão, de buscar o caminho da elevação espiritual, essa outra vida, que não é tão perceptível quanto a primeira, ela está um pouco mais além de nós e nós precisamos fazer um esforço para alcançá-la.
porque, de certa maneira, ela passa por nós. Se nós não nos apropriarmos dela, se nós não formos ao encontro dela para podermos ter nesta vida o combustível para movimentar as nossas ações do corpo físico, a nossa vida é uma vida letárgica, é uma vida quase morta, é quase uma morte em vida. E muitas pessoas, infelizmente, escolhem essa opção pela falta de visão de que existe esse mundo subjacente, existe essa energia outra que está aqui ao lado de cada um de nós, nos convidando diuturnamente para fazermos a escolha, nos abraçarmos com essa possibilidade dessa nova existência. Então, escolher entre uma vida e outra passa por um conjunto de valores, passa por um conjunto de circunstâncias e de aspectos que nós internalizamos na nossa vida como sendo os verdadeiros valores, os princípios, as motivações principais da nossa existência. Há pessoas que se motivam pelas coisas, se motivam pelo trabalho, se motivam pelo sucesso profissional, se motivam pela necessidade de alcançar objetivos de curto prazo. E, claro, essas pessoas são muito motivadas. Muitas delas, conheço várias, que estão movidas hoje a drogas para poder justamente manter esse estado de up, esse estado de empreendedorismo, esse estado de ser o winner, o vencedor, aquele que ganha todas, aquele que disputa todas as bolas e sempre está na cara do gol para fazer o gol e aí correr para a torcida para receber os aplausos. Essas pessoas estão muitas aí espalhadas no mundo, mas infelizmente elas têm uma vida curta, literalmente, porque embora o seu corpo possa durar 80 anos, a sua vida física possa ser pujante por conta de uma alimentação melhor, por conta de uma vida mais saudável que teve durante muito tempo, mas a sua vida psíquica, a sua vida emocional é um desastre, porque em determinado momento, quando ele faz aquela célebre pergunta, qual o sentido da minha vida? E essa resposta é um verdadeiro silêncio, ele procura então o chão para poder pisar os seus pés e diz assim, o que eu fiz na minha vida? Aonde eu depositei os talentos que Deus me deu? Se é que Deus entra nessa condição. Então, essa falta dessa nova perspectiva, dessa história nova, dessa construção de um cenário novo, dá o chamado vazio existencial. Dr. Rolomei, ele vai apresentar esse vazio como um fenômeno da sociedade desde a década de 20 do século passado. Observe que nós estamos falando de uma sociedade onde, historicamente, a gente achava que as pessoas eram felizes, eram super bem realizadas, as pessoas tinham, assim, uma condição moral elevada. Não, eles estavam já em crise, porque nós não vamos nos esquecer que Deus morreu em plena virada do século XIX para o século XX. Deus está morto. Deus foi condenado à morte simplesmente porque a ciência estabeleceu que ela já possuía todas as respostas aos fenômenos da vida. Ela já possuía todos os significados. E para que mais Deus? Para que Deus? Deus não precisa. Deus é uma hipótese religiosa para os inocentes, aqueles que se jogam na vida e que precisam de muletas para sustentar a sua existência. Vamos ver o pensamento dos existencialistas que dizem que nós precisamos nascer para começar a existir enquanto essência, ou seja, a essência ser algo subjacente à existência. A essência não precede a existência, ou seja, não existe nada antes do nascer e não existirá nada depois do morrer. O niilismo nietzschiano, que diz que aqueles que matam a sua vida do presente em função de uma perspectiva ilusória do futuro, esse niilismo nietzschiano hoje causa 800 mil mortes por ano por suicídio, causa mais uma outra quantidade de milhões de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares, porque não conseguem controlar suas emoções, não conseguem controlar os seus sentimentos e simplesmente vivem como vitimados por uma sociedade injusta, por governos injustos, por pessoas assim, por pessoas ruins, por uma humanidade ainda cheia de maldade, e essa vitimização leva o indivíduo ao aniquilamento da sua força espiritual e, consequentemente, à sua morte em vida. Uma coisa horrorosa, uma verdadeira pandemia que nós estamos observando já a olhos vistos há muitos anos.
Nós estamos hoje vivendo uma pandemia. Olha como uma pandemia evidente, ela tem impacto na sociedade. O coronavírus levou todos para dentro de casa. Mas o Brasil mata 65 mil pessoas por ano de assassinato e isso não levou ninguém para dentro de casa. Os acidentes de carro levam 300 mil pessoas todos os anos, 400 mil pessoas todos os anos, sem vacina e sem absolutamente nenhuma perspectiva de melhora. Então isso tudo leva-nos a crer que a sociedade realmente tem motivos de sobra para viver numa certa angústia. Agora imagine essa sociedade do vazio que se imagina apenas como mero fruto do acaso, a biologia que se coaduna célula com célula, neurônio com neurônio para produzir um ser que pensa, que raciocina, que age, que intui. Imagina tudo isso, se não há uma perspectiva de que existe algo a mais, algo que está para além, algo que está animando este corpo, algo que é um propósito existencial. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a lei do amor. Na lei do amor, nós vamos ver que existem duas palavras maravilhosas que são colocadas em nome da nossa reconstrução. A primeira delas, o amor, como aprimoramento dos sentimentos. Lázaro vai dizer que no início são instintos, depois são sensações, depois emoções, e as emoções elas vão gradando até o momento em que elas se tornam mais puras e se tornam verdadeiramente o amor, o ápice, o sol das almas, aquele que troca ou que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olhe que isso está ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e isso é um fundamento do Evangelho do Novo Testamento. Há duas coisas no Novo Testamento que nós não podemos esquecer. A primeira palavra do Novo Testamento que nós não podemos esquecer é a hipocrisia. Não a hipocrisia. Jesus dizia, olha o que eles dizem, mas não preste atenção no que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Aquilo que sai da sua boca provém do seu coração. Muitas vezes a boca não consegue se conectar com o coração e a boca está cheia de mel e o coração cheio de raiva. Aquele que pensa em cometer o adultério, aquele que pensa em cometer o mal, aquele que pensa mal do seu irmão já terá cometido o delito. Então, a palavra hipocrisia é algo muito forte, porque Jesus dizia, não importa o que você faz, não importa às vezes o que você diz, mas importa sim quem você é, o que você sente na sua essência, naquilo que você verdadeiramente carrega no seu coração. E a segunda palavra do Evangelho é a unidade. Eu e o Pai somos um. Então, quando nós vamos ouvir esse nosso querido amigo trazer a ideia de que nós somos, vamos trocar a fusão, né? A personalidade pela fusão dos seres, estamos aí no princípio da unidade. Então, essa palavra é dada pela reencarnação. É a reencarnação que expressa, na segunda palavra da lei do amor, aquilo que é a potência da expressão do amor de Deus. Porque se nós fôssemos biologicamente apenas instados a estar aqui durante o período entre o nascer e o morrer, a nossa existência deveria ser de alegrias. Nós deveríamos nos drogar, nós deveríamos estar né, como Jesus transformou aquelas talhas de água em vinho, ele poderia ter transformado um rio em vinho e as pessoas inebriadas estariam passando a vida como ébrios, passando ali deitados na beira do rio, dando risadas para o nada, e de repente, quando a morte chegasse por uma doença que os aniquilasse, acabou-se tudo, acabou e a vida ali passou para os que puderam aproveitar bem, os que não puderam se coloquem nessa condição de completa alienação, mais ou menos o que acontece hoje. Aqueles que estão ainda vencidos ou já vencidos nessa possibilidade vão buscar as drogas, vão buscar o álcool. Mas a reencarnação chega para dizer que nós somos aqueles que plantamos o que vamos colher. Somos aqueles que estamos movimentando a grande energia da relação entre causa e efeito. Nós somos aqueles que somos os construtores do nosso futuro. Portanto, nós temos a obrigação de pensar no hoje como um prenúncio do amanhã. Nós temos a ideia de que tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós dizemos, radica no nosso ser e se reverbera-se no universo, nessa grande energia cósmica, aonde vai trazer depois
como resultado a inserção do meu pensamento, da minha ação espiritual, em uma grande egrégora na qual eu vou por sintonia, na qual eu me situo agora, nesse momento presente, e posteriormente, quando estiver na intermissão. Não abandonarei os meus vícios, não abandonarei a minha raiva, não abandonarei o meu egoísmo simplesmente porque perdi o corpo físico. Isso é muito importante para que nós possamos ressignificar as nossas vidas. Imagine se houvesse realmente a ideia do paraíso maravilhoso e do inferno misterioso, sombrio e desastroso para algumas almas, e que essas condenações ou essas premiações fossem eternas. Imagina só que amor divino seria esse. Que coisa horrorosa, nós na ignorância, porque não sabemos que somos luz, porque não sabemos que somos divinos, cometemos as nossas grandes arbitrariedades, saímos por aí chutando pessoas, cometendo os crimes maiores do mundo, guardando em nosso coração verdadeiros potes de veneno, e simplesmente fazemos isso na ignorância absoluta, na obscuridade dessa luz divina que habita em nós. Então, por conta disso, se nós fôssemos condenados pela ignorância, além de sádico, esse Deus seria extremamente perverso, porque tiraria do indivíduo a capacidade de discernimento, de escolher, dada a sua plenitude de luz, de consciência, não daria a um ignorante a possibilidade da escolha, como também ele se compraz do nosso sofrimento. Que coisa horrorosa pensar um Deus assim. Não há como, em hipótese alguma, chegarmos na bondade de Deus por esse viés. Mas, se nós considerarmos que a possibilidade da reencarnação, a possibilidade de voltarmos mais uma vez, e não somente voltarmos, mas trazermos para junto de nós todos aqueles que foram no passado, os adversários, os grandes amigos, aqueles que nós prejudicamos, aquelas vítimas da nossa incúria e da nossa maldade, trazer para dentro da nossa casa e nos presentear com alguns anos de amor na ignorância, que é a infância, quando essas crianças chegam nas nossas casas, e nós, ainda totalmente dotados de um esquecimento, nós somos capazes de recebê-los com os nossos braços abertos e dizer, meu filho amado, e chegue e bota no coração, e a mãe chega no peito e amamenta, e olha e derrama lágrimas de amor por aquele que, nos seus braços, foi o seu grande algoz de uma vida passada. Então, nesse momento desse reencontro primoroso do esquecimento, do amor, do quimismo cerebral que leva a mãe a agasalhar o seu filho e a todos nós a protegermos uns aos outros nesse momento, isso cria uma aproximação emocional que faz com que, futuramente, quando esse espírito comece a recuperar a sua lucidez e se lembre, como resquício inconsciente, dessas coisas, essas imagens que vão ressumando durante a vida, de eventuais rusgas de vidas passadas, aquele amor que foi construído nos primeiros momentos aniquila toda esta onda, esse tsunami de mal que poderia emergir, fazendo com que ali haja a reparação, ali haja o terceiro movimento da recuperação das almas. O primeiro é o arrependimento, o segundo é a expiação e o terceiro, a reparação, quando o amor volta para fazer nascer ali, onde havia raiva, haver agora o amor e a união. Então, apenas a reencarnação amorosa pode permitir que isso aconteça. E isso salva as almas. Isso dá a ideia da progressão das almas. Isso dá a ideia de que nós somos simples e ignorantes, mas nós somos perfectíveis. Nós somos alçados, ou seremos alçados, aos voos inimagináveis hoje para qualquer um de nós, mas nós estaremos numa condição divinal que a nossa alegria será plena, como diria Jesus. Eu vim para que a minha alegria esteja em você, e sua alegria esteja plena. A minha alegria, aquilo que eu sinto, o Deus em mim, possa ser transferido para você, para que você não tenha mais esses altos e baixos, para que você não seja apenas mais um boneco, vítima das circunstâncias, e que esteja aí apenas premido pelas suas expectativas satisfeitas ou não. Satisfeitas, alegria; não satisfeitas, frustração e dor. Então, nesse momento, quando nós começamos a ver que Deus nos oportuniza esse encontro novo de estarmos aqui com pessoas,
com seres de outras vidas, com a possibilidade de novos aprendizados, com um corpo muitas vezes saudável, com talentos manuais, com coisas que nos são dadas, ferramentas como a riqueza, a intelectualidade, ou até mesmo a pobreza, que vai moldar no espírito a humildade sincera, que vai dar a ele a força moral para se soerguer das cinzas e usar o seu momento de levantar-se como exemplo para os demais, para dizer que a pobreza não é condenação, mas apenas uma circunstância que o espírito se coloca para poder testar as suas habilidades diante da falta dos recursos materiais, mostrar que é capaz de soerguer-se mesmo não tendo absolutamente nada em suas mãos. Então isso é força, isso é sinal de força e de reconhecimento de um pai amoroso que confia nos seus filhos e diz assim: você faz porque você pode, você é capaz, eu confio em você, eu lhe dou as ferramentas para que você faça a sua missão. Isso é amor, isso é absoluta condição de soerguimento e, acima de tudo, do desejo desse pai, de que nós saiamos desse estado de torpor, de ignorância, de sombra, para sermos elevados a uma condição espiritual maior, para sermos colocados no panteão verdadeiro do lugar de onde nunca saímos, que é o lugar do divino. O que acontece com essa relação divina, com essa relação de Deus, nós precisamos urgentemente fazer renascer este Deus, mas talvez agora com um pouco mais de cuidado, não colocando ele como um provedor, como aquele que satisfaz nossas necessidades, que com certos encanamentos furados das nossas vidas, mas um Deus, um sol interior verdadeiro que anime as nossas almas pela perspectiva do futuro. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou existindo. Para quê? Para me tornar divino, para me tornar um anjo, para ser alguém, algo que possa habitar no planeta, no universo, onde quer que seja, trabalhando com os meus pensamentos e minhas emoções, em consonância com as vibrações harmônicas do universo, construindo comunidades pacificadas, construindo ambientes, ressurgindo pessoas que estavam verdadeiramente mortas. Esses que estão mortos em vidas hoje podem ser soerguidos por corações abnegados que denotem a essas pessoas um verdadeiro amor. Conta Joana de Ângeles em um livro chamado A Psicologia da Gratidão, que havia um circo em um determinado local que tinha um elefante muito bom, muito bonzinho, muito bacana, um elefante que fazia tudo o que o seu adestrador mandava e as crianças adoravam esse elefante. Ele era a grande atração do circo. Um belo dia, esse elefante teve um ataque de raiva e partiu para cima do seu treinador e de parte da audiência do circo, e ele precisou ser contido a ferros, e foi colocado lá no fundo do circo. E a partir de então ele mostrava apenas um comportamento irado, e aquilo estava sendo um prejuízo muito grande para o circo, porque a grande atração não podia mais ser exposta. Aquele elefante bonzinho, ali não havia mais absolutamente nenhuma condição de ser colocado no palco. E aí, um dia, tiveram uma grande ideia. Vamos colocá-lo e fazer uma encenação. E aí, ao invés de simplesmente ele ser a estrela, nós vamos matá-lo em pleno picadeiro. Vamos fazer uma cena como se o elefante fosse atacar uma pessoa e aquele caçador, ele, no último momento, saca de uma espingarda e mata o elefante para o delírio de toda a plateia. O circo encheu de pessoas porque nós somos assim. Nós, enquanto estamos sendo agraciados pela beleza, pela graça, nós estamos ali aplaudindo, desejando aquela pessoa, mas basta que essa pessoa cometa algum tipo de arbitrariedade ou simplesmente ele tenha um lapso das suas fraquezas para que ele seja execrado e colocado ali no local mais abjeto das nossas relações. E aí, agora vamos aplaudir a sua desdita e a sua derrota. E aí, nesse caso, o elefante foi esse ser. Ele apenas estava ali naquele momento. Quando ele estava se preparando para entrar no picadeiro, já para o ato derradeiro da sua morte, um homem bateu no ombro do dono do circo e disse: e se nós pudéssemos conversar com o elefante? Ele disse assim: mas como assim você vai conversar com o elefante? O elefante está irado, ele vai fazer de você um picadinho, ele vai passar por cima de você. E aí ele disse: eu assino um documento, está aqui o documento, eu vou assinar o documento que eu vou entrar nesse picadeiro e vou conversar com esse elefante.
E aí o homem deixou ele entrar, e ele foi falando umas palavras bem leves e quase imperceptíveis, inaudíveis. O elefante estava todo se mexendo, daqui a pouco o elefante parou, o elefante começou a amainar os olhos, começou a diminuir aquela feição de raiva, foi se tornando o elefante manso de antes, de outrora, foi caminhando em direção ao homem, abaixou a sua cabeça em sinal de gratidão, e eles conversaram durante algum tempo. Depois o homem saiu e o dono do circo, curioso, perguntou: o que você fez? Que mágica foi que você fez? Nenhuma. Eu apenas me dirigi a ele e falei numa língua que ele ouvia quando era criança, quando ele ainda era um bebê, quando ele ainda era um animalzinho, né? Um animalzinho na sua infância. E eu conversava com ele e ele se lembrava do seu tempo, da sua mãe, do seu pai, ele se lembrava da sua manada, da sua família. Então isso trouxe para ele uma nova esperança de que a sua vida ali não terminava. Ele estava muito frustrado porque estava dentro de uma jaula e ele não podia mais andar pela floresta, mas ele entende que há uma finalidade nesse momento da sua vida agora que nós conseguimos nos entender. Ele está pronto para voltar ao picadeiro. Então, o que às vezes nós precisamos, muitas vezes, são de pessoas que cheguem nas nossas vidas com o seu olhar, com sua palavra doce e tragam-nos aquela porta que se abre para que nós possamos simplesmente adentrar no mundo novo. Mas temos que entender que só podemos fazer isso juntos. Nós só podemos exercer a graça se estivermos diante de outras pessoas, outros seres, outras situações e circunstâncias. Se estivermos isolados, se estivermos na misantropia, se estivermos fechados nos nossos mundos, nós não teremos essa oportunidade dessas trocas maravilhosas que existem no planeta, dessas oportunidades grandiosas que às vezes um ser que ninguém dá nada, que ninguém diz nada, ele fala uma palavra no momento certo, para a pessoa certa e atinge aquele ponto principal, soerguendo aquela pessoa das cinzas, levando essa pessoa de volta à vida e ao significado da vida. Portanto, a vida para nós é algo muito forte e cheio de significados. Nós não podemos pensar que a vida seja simplesmente pagar conta, acordar, trabalhar e dormir, criar filho e ficar nessa coisa estressante. Isso faz parte, isso é apenas uma camada, isso é apenas uma coisa que a gente faz enquanto a gente está vivendo verdadeiramente, nos intervalos, vamos dizer assim, da nossa vida verdadeira. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente bota essas distrações acima de tudo, a gente coloca essas distrações para ocupar todo o nosso tempo e a gente não dedica nenhum momento para que nós possamos fazer verdadeiramente o reconhecimento, para que nós possamos verdadeiramente colocar o nosso espírito no trabalho de dedicação a esse engrandecimento, a esse crescimento. A gente fica obliterado porque a gente acha que tudo que nos acontece é resultado dessas pequenas coisas e que nossa vida é diminuída por conta disso. Se reservarmos um tempo maior para as nossas atividades, o labor espiritual, certamente que nós vamos ter uma visão de perspectivas novas, de uma possibilidade nova, de novas fronteiras, aonde nós podemos avançar em direção ao crescimento do espírito. É preciso dedicar tempo, é preciso ter abnegação, ter a possibilidade de negar e abrir mão de algumas coisas, exercer o desapego, para que nós possamos, através do devotamento sincero, religioso, sincero e devotado ali, no sentido de nos mergulharmos naquele ambiente, afundarmos nossas cabeças naqueles desideratos, nós seremos capazes verdadeiramente de descobrir novas perspectivas da vida. Uma das coisas que eu tenho convidado muitos dos nossos irmãos a uma reflexão a respeito do amanhecer. O amanhecer é espetacular porque o amanhecer é uma verdadeira ressurreição. Morremos quando dormimos, apagamos, estamos fora da realidade, vamos para o mundo da intermissão dos sonhos, aonde ali nada da lógica que funciona no mundo real vai funcionar, apenas ressumando os nossos conteúdos inconscientes, os nossos pesadelos ou os nossos grandes sonhos com os amores, com os paraísos ou até mesmo com as nossas zonas infernais que já existem dentro de nós. O grande encontro do ser consigo mesmo através das regiões oníricas. Então, quando nós dormimos e sonhamos, é como se tivéssemos morrido nessa vida e renascemos no outro dia, um renascimento que seria uma verdadeira ressurreição verdadeira, ou seja, nascer no mesmo corpo, na mesma casa, com o mesmo cenário, mas
Hoje é outro dia, hoje é outra vida, é tudo diferente, pode ser tudo diferente. As escolhas que eu fiz ontem, eu posso fazer outras hoje. Aquilo que eu escolhi, que eu determinei como valores para mim, pode ser outro. A minha profissão pode ser mudada, a minha atitude pode ser mudada, tudo meu pode ser mudada. Eu não sou determinado por uma condição circunstancial que me aconteceu ontem, não quer dizer que isso vai me pautar no hoje. Eu posso dizer até ontem foi isso, a partir de hoje será aquilo. É uma decisão nossa, nós somos condenados, como vai dizer Sartre, a sermos livres, livres para escolher, e somos mesmos, somos livres para escolher, mas ainda temos medo de escolher, porque a escolha exige abrir mão de coisas que são zonas de conforto, lugares seguros, para irmos para as zonas de incerteza, e essa incerteza é justamente o lugar onde nos aguarda as novas possibilidades da realização do Espírito. Portanto, temos que realmente nos lançar na vida com alegria, com determinação, com vontade, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, e é isso que se chama reconhecer a verdadeira instância da existência divina em nós e da possibilidade da graça divina em nossas vidas. Portanto, quando olhamos no dia de hoje e vemos o sol nascer, ou a chuva, né? Se a chuva cair, como vai dizer Geraldo Azevedo, se você vier até onde a gente chegar, numa praia, na beira do mar, em qualquer lugar que você esteja, olhe para a natureza e reconheça-se como parte dela. Reconheça que aquele sol que nasceu, ele nasceu de uma força titânica, de uma energia titânica, de uma lei divina que é causação e vida em cada um de nós também. Nós acordamos porque também existe uma força maravilhosa que existe no nosso coração e que nos faz levantar para a vida. Nós só abrimos os olhos porque milhões de células resolveram naquele instante movimentar as pálpebras e o cérebro sai do estado de sonolência para o estado de vigília, e isso faz com que nosso corpo se modifique. Isso tudo é resultado de leis perfeitas. Nós estamos imersos em leis perfeitas. Nós somos todos os mecanismos de uma grande máquina perfeita, de um grande universo perfeito, um dinamismo infinito de possibilidades. Isso somos nós, não somos apequenados, como nos disseram. Esses coitados que não sabiam, eram cegos, que guiaram cegos, simplesmente nos levaram à beira de abismos existenciais, tendo cada um de nós uma chave maravilhosa para uma porta que se abre para as grandes perspectivas do Espírito e que nós ignoramos, simplesmente porque ficamos aqui abobalhados com as mesquinharias da terra e achamos que isso sim é o verdadeiro valor. Foi Deus que me deu a casa, graças a Deus. Foi Deus que me deu o carro, graças a Deus. Não, Deus me deu a vida e a possibilidade de escolher ser feliz com um pedaço de pão ou com um grande palácio. Me deu a possibilidade de ser feliz no dia, todos os momentos, ou apenas naqueles momentos onde alguém sorri para mim. Então ele me deu a possibilidade de escolher o que eu quero para mim, qual escolha que eu vou fazer, qual caminho que eu vou seguir. Mas ele não nos tirou em absoluto um destino. A única fatalidade dos espíritos é nos tornarmos perfeitos, divinos, plenos da nossa grandiosidade. Enquanto crianças, pensamos como crianças, raciocinamos como crianças, agimos como crianças, como dizia Paulo. Mas depois que nós temos a capacidade de enxergar face a face como num espelho, vamos ver o Deus em nós, como nos diz os Salmos. Graças à tua luz, nós podemos ver a luz. Graças à tua luz em nós, nós podemos simplesmente deixá-la brilhar. Fazer brilhar a nossa luz é tirar todas as capas, tirar tudo aquilo que nos impeça de fazer com que a nossa vida seja um verdadeiro estado de graça. Porque graça é isso. Graça não é só dinheiro, graça não é só dar de graça. Graça é algo que você reconhece que você e o outro podem participar do mesmo banquete, e a partir daí você traz aquela outra circunstância para a sua vida e você leva a sua vida à união, à fusão dos seres. A personalidade acabada pelo amor, pela fusão dos seres. Isso é a verdadeira graça. Gratidão é isso. Gratidão é reconhecer as pequenas coisas. Gratidão é reconhecer um olhar que foi dado no momento certo, aquela palavra amorosa que caiu nas nossas vidas, uma xícara de café no momento em que o nosso corpo precisava da cafeína, uma gota de açúcar, uma pitada de sal quando a pressão baixa. Em
cada pequeno gesto ou cada grandioso gesto, nós temos a humildade de dizer: faltava na minha vida a sua presença. E agora, a partir dela, ela já não é mais a mesma coisa. A minha pressão estava baixa, 2 gotas de sal que os seus dedos trouxeram abaixo da minha língua fizeram com que a minha pressão voltasse ao lugar. Que aquele momento que eu estava com açúcar baixo, você me trouxe a possibilidade do restabelecimento biológico do meu corpo. Obrigado. Obrigado, e agradecer não tira pedaço. Agradecer não arranca pedaço de ninguém. Não faz com que o indivíduo seja menor. Ao contrário, como diz Joana, é um ato de maturidade psicológica. É um ato de grandeza psicológica. E, portanto, imagina só agora agradecer a Deus. Agradecer a Deus como o homem no mundo. O homem no mundo, quando o Espírito Protetor nos convida a pensar a respeito dele, diz assim: o verdadeiro, o homem que está no mundo e não se contaminou do mundo, não se tornou do mundo, é um ser que consegue reportar a Deus todos os atos da sua vida. Tudo aquilo que acontece, respira, agradece a Deus pelo oxigênio gratuito, pela essa possibilidade de sentirmos aliviados quando somos capazes de botar o ar para dentro e o ar para fora, como somos capazes de olhar e ver essa grandeza que o mundo nos dá, a beleza das cores, as diversidades, os ouvidos que ouvem sons, melodias maravilhosas, as mãos que executam obras, que são capazes de acarinhar, de abraçar, de alisar pessoas, que coisa maravilhosa, tudo no nosso corpo é um templo divino, toda a nossa vida é um templo divino, portanto temos que agradecer a Deus. Agradecer todos os dias pelo dom da vida, pelo dom da visão, da audição, pelo dom do tato, do paladar, pelo dom de toda a existência espiritual e, acima de tudo, pelo dom que ele nos concede em doar-se de si mesmo para nós, para permitir que nós, enquanto instâncias de Deus, possamos existir como pseudo-individualidades, sentindo na consciência, multiplicada aos bilhões de espíritos que existem no universo, fazer isso, sentir esta energia pulsante para que nos inspiremos a ajudar como co-criadores em plano maior e menor da obra da criação. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos são submetidos à reencarnação com o objetivo de fazê-los assumir a parte que lhes cabe na obra da criação. Sermos capazes de assumir esse trabalho, aprendermos a sermos os trabalhadores de Deus e agradecidos como o filho pródigo. Imagina, se nós temos uma vida toda cheia de percalços, de dificuldades, alguns hão de pensar: mas Deus não abrirá as portas para mim, sou um pecador, coitado de mim. Basta apenas agradecer. Agradecer pela possibilidade de reconhecer que nós estamos nesse momento vivendo essa possibilidade, vivendo essa instância de visão, porque o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que nós precisamos do outro, precisamos de Deus. Então a nossa vida com Deus é muito melhor. Não porque nós vamos nos abrigar no seu guarda-chuva da ilusão, não, pela certeza de que Ele está em nós, pela certeza de que Ele habita em nós, pela certeza de que tudo que Ele nos dá é exatamente aquilo que nós precisamos. A família que nós temos é a que precisamos. As pessoas difíceis que estão na nossa vida, as que precisamos. Aquelas oportunidades que temos de cair e levantar, as que precisamos. Todas são atos amorosos para que nós possamos apressar o nosso passo rumo à criação. Portanto, nós não podemos abandonar as nossas tarefas, não podemos abandonar as nossas ferramentas, não podemos abandonar a nossa missão grandiosa que Deus nos concede. E agradecer. Agradecer todo dia, fazer esta gratidão terapia, estarmos dizendo: Deus, obrigado por hoje, obrigado pela manhã, pelo ontem, por tudo, obrigado pela família, pelas pessoas, pelos problemas, pelas dificuldades, pela minha ignorância, mas obrigado, sobretudo, pelo meu espírito pujante que me empurra em direção à tua luz, que me empurra em direção à tua consciência divina e plena. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pela natureza, obrigado pela beleza que nos oferta sempre como contraponto ao que vemos dentro de nós como feio e imperfeito. Podemos dizer, se na flor existe beleza, e a flor é a natureza de Deus, em mim existe um algo de beleza também, que se expressa em outras dimensões, mas que eu preciso reconhecer inicialmente, ter amor por mim mesmo e reconhecer a perfeição divina se expressando nessa grandeza que sou eu em semente, para me tornar
em breve uma linda flor. Então o nosso perfume, que seja ele exalado na forma da mais absoluta gratidão, começar a gratidão a partir de Deus, agradecendo a Deus por nós mesmos, construindo a sensação do amor próprio, aquele amor grandioso que valoriza cada existência nessa terra, para que tenhamos coragem de abrir as nossas fronteiras, para que o outro entre em nossa vida e que nós possamos ser todos nós, uns com os outros, uns com o Pai, agradecidos e cientes de que a vida é o melhor presente e a melhor demonstração da gratidão que temos que ter e do amor de Deus. Portanto, amigos, reflitam sobre isso, fiquemos com Deus, que assim seja.